Boa tarde, pessoal. Bem, só dando uma passadinha agora aqui no cronograma. Nós teremos agora a palestra com o senhor Caio Nascimento, Desenvolvimento de Robôs Inteligentes. Logo após, mais ou menos umas 6h30, nós teremos o coffee break, lembrando que é só para o pessoal já cadastrado, com o crachá na mão. Logo após o coffee break, mais ou menos às 7 horas, nós teremos a palestra com o Felipe Matias, de Sistema Integrado de Aquisição de Dados e Monitoramento de um Servomotor DC para Controle de Velocidade. Essa seria a nossa última palestra do dia. Depois, realmente, nossas palestras continuam amanhã, com os minicursos que vocês podem se inscrever lá em cima no hall. Vamos dar sequência, então, à palestra de Caio Nascimento com Desenvolvimento de Robôs Inteligentes. Bem, inicialmente, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite também do professor Robson e a recepção de todo o pessoal. Então, com muito prazer que eu estou aqui e espero que gostem da apresentação. Essa apresentação, a temática é desenvolvimento de robôs inteligentes. Isso é uma linha de pesquisa, a principal linha de pesquisa que eu tenho lá no ITA, com os meus orientados de mestrado e de doutorado, onde eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Máquinas Inteligentes. Então, a temática que temos aqui é robôs inteligentes. Eu vou apresentar 4 projetos, são projetos de pesquisa de meus alunos de doutorado. O primeiro projeto que eu vou apresentar é robô com rodas, resolvendo um problema chamado problema Medes-Lam, Simultaneous Localization and Mapping. Depois vou apresentar um trabalho sobre barco autônomo, onde é um trabalho onde temos que fazer fusão de sensores GPS e INS. Depois vou apresentar um trabalho sobre montagem de estruturas, montagem autônoma de estruturas usando código rotor. E, por último, vou apresentar um trabalho sobre robôs com pernas. Então, lembrando que são quatro projetos de doutorado. 2 desses projetos, os alunos já defenderam suas teses. O terceiro projeto, o aluno vai defender, o aluno de doutorado vai realizar a defesa agora na próxima sexta-feira. E o quarto projeto, a defesa deve ser realizada em alguns meses. Então, em todos eles, eu vou comentar o problema, formular o problema, falar alguma coisa sobre a solução, o método de solução. Não vou abordar nenhuma matemática. Se alguém se interessar em se aprofundar na matemática da solução, os artigos estão disponíveis na internet. Façam download dos nossos artigos e, caso tenham algumas dúvidas, mantenham a correspondência conosco por e-mail e serão muito bem-vindos. Então, formulado o problema, comentar a solução, eu vou mostrar em cada um desses projetos alguns vídeos mostrando o resultado dessa solução. Nessa área de robótica é muito importante a validação experimental. Okay? É uma área bem interessante porque precisamos dominar a teoria, mas dominar a teoria não é suficiente, precisamos fazer a validação experimental daquela proposta de solução. Então, relembrando, vou comentar sobre 4 projetos de doutorado. Então, o primeiro projeto de doutorado, eu vou começar com o trabalho do Luciano Bonocor. Ele é professor na Universidade Federal do Maranhão. É ele que deve defender o doutorado dele na próxima sexta-feira.
E o problema que ele atacou é o problema de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Em robótica, seja robótica com pernas, aérea, sempre temos alguns tipos de problemas. Então, o primeiro problema que temos é o mapeamento. Qual que é o problema de mapeamento? O mapeamento é quando precisamos levantar o mapa do ambiente. Okay? Temos um problema de localização, que é onde o robô se localiza dentro do ambiente. Okay? Temos um terceiro problema, que é o problema de planejamento de trajetória. Se eu quero que o robô execute alguma tarefa, ele tem que planejar qual é a sequência de movimentos, ou seja, qual a trajetória que ele deve seguir dentro desse ambiente. Okay? Temos, para resolver o problema de mapeamento, eu preciso resolver isso atacando planejamento de trajetória, ou seja, qual é o traçado que o robô deve fazer dentro do ambiente para que ele levante o mapa do ambiente. Okay? Então, temos algumas interseções desses problemas. Né? Neste caso, o problema que atacamos foi o problema de Simultaneous Localization and Mapping, ou seja, ao mesmo tempo que o robô tenta levantar um mapa, ele tem que se localizar, porque esses problemas são interligados. O análogo disso seria você caminhando dentro de uma sala desconhecida. Okay? No nosso caso, o nosso cérebro faz o processamento e resolve o problema de localização, e usando os nossos sensores de visão, que são bastante sofisticados, ele também levanta o mapa. Então, o problema é mais ou menos assim: se eu sei onde eu estou na sala, eu posso fazer um mapeamento. Okay? Se eu tenho um mapeamento, eu posso resolver facilmente o problema de localização. Mas se eu não tenho nenhum dos dois, eu preciso resolver os dois simultaneamente. Okay? Então, no caso, nós atacamos uma vertente deste problema, que é o problema de Simultaneous Localization and Mapping como exploração autônoma, que é a versão mais sofisticada deste problema, onde o próprio robô, quando ele entra no ambiente, ele seleciona qual é a trajetória que ele deve executar para que ele realize o mapeamento e, ao mesmo tempo, se localize dentro dessa sala, dentro desse ambiente. Okay? Para isso, temos que resolver temos alguns módulos. Né? Então, isso precisa de um algoritmo de fusão de dados. O robô vai ter seus vários sensores. Preciso de um algoritmo que resolve o problema de SLAM, que aqui no caso isso foi resolvido com uma técnica chamada filtro de partícula. E preciso de um algoritmo de exploração autônoma. Aqui está as etapas de construção do robô. Okay. Esse robô aqui está mostrando o esqueleto dele, 2 motores de corrente contínua. Ele tem um computador embarcado, ele tem um sistema de sensores composto por uma webcam, 2 sensores de infravermelho, um sensor de sonar. A webcam tem uma ponteira laser. Okay. E aqui tem um motor de passo que gira a cabeça do motor. Ele tem uma conexão Wi-Fi, a câmera é Wi-Fi, e o computador embarcado, que está sendo mostrado aqui, também tem uma conexão Wi-Fi. O computador embarcado colhe os dados dos sensores de infrared e do sonar. A imagem da câmera vai também processada tem uma conexão Wi-Fi. Os dados coletados pelo computador embarcado são transmitidos via Wi-Fi para um computador remoto. Esse computador remoto faz todo o processamento
e envia de volta os comandos para esse robô. Okay? Ou seja, a inteligência não está embarcada no robô. A inteligência está sendo fora do robô. Por que isso? Porque isso facilita muito o desenvolvimento do software, da camada inteligente do robô. Eu não preciso fazer a camada embarcada, a camada inteligente embarcada. Aqui está um pouco mais de detalhes sobre os sensores, o sistema de medição. Aqui está alguns resultados ilustrando como é feita essa fusão. Temos o sensor de visão, o sensor infravermelho, o sensor de sonar, e aqui tem uma estrutura genérica de como é feito essa fusão. E aqui estão alguns exemplos dos mapas que são gerados pelos sensores. É interessante observar que cada sensor é relativamente ruidoso. O que a fusão de sensores possibilita é que, ao final, eu tenho um mapa do ambiente bem mais preciso e que é consequência do algoritmo de fusão. Aqui só alguns conceitos de como é feita a exploração autônoma. Então, existe um chaveamento entre a busca local, a busca global. Então, o robô, basicamente, ele procura por características, aberturas no ambiente. Okay? Então, ele faz uma comparação de diferentes objetivos e, automaticamente, ele decide qual parte do ambiente que ainda não foi explorada e ele vai por aquele caminho. Aqui está mostrando alguns ambientes de teste. Okay? Aqui tem um ambiente, então, de 900 centímetros por 300 centímetros, ou seja, 9 metros por 3 metros. Aqui está mostrando uma comparação resolvendo o problema de slam com e sem exploração autônoma. Né? Aqui, o robô parte de uma certa posição, que no caso, ele partia daqui. As poses aqui foram escolhidas manualmente. Aqui, em tracejado, eu tenho o mapa real. Okay? Isso é uma vista de cima, então isso significa que isso aqui seria um retângulo, um ambiente com paredes, só uma vista de cima. As paredes são supostas ortogonais ao chão. Okay? E tem algumas paredes inclinadas inclinadas uma em relação às outras, ou seja, as paredes não são necessariamente ortogonais entre si. E em vermelho está mostrando o mapa construído pelo robô, e em tracejado o mapa real. Então aqui a gente observa que nos dois casos o robô conseguiu adquirir um mapa real. Esse é um ambiente relativamente simples. E aqui o robô conseguiu fazer isso, mesmo usando o algoritmo de exploração autônoma. Aqui está um ambiente, um teste que foi feito com um ambiente bem mais complexo. Aqui a gente tem um ambiente já de média escala, ou seja, aqui a gente tem um ambiente de 55 metros, okay, por pouco mais de 3 metros. Isso é um corredor que nós temos lá no ITA, relativamente longo. Aqui foram colocadas paredes artificiais, né, construídas com madeira. O que é interessante é que um desafio neste caso, que o robô consegue fazer esse mapeamento mesmo que o ambiente tenha loops. Então o robô parte de uma certa posição aqui, entra, por exemplo, aqui ele tem um ambiente, o robô decide explorar esse ambiente, okay, completa os loops e retorna ao seu ponto inicial. Uma aplicação disso, porque estivemos interessados nisso. Existe uma série de aplicações
onde é importante o levantamento do ambiente de forma autônoma. Ok, obrigado. Por exemplo, uma aplicação disso seria em um ambiente hospitalar. Nós fomos procurados por um grupo de médicos que trabalham no hospital em São José dos Campos. Eles estão interessados em usar essa tecnologia para que o robô ele leve medicamentos, ok, e transporte material de laboratório. Okay? Uma vantagem do robô, por exemplo, transportar material de laboratório. Só um minutinho aqui, temos um problema de energia. Só um minutinho. Acho que resolvemos o problema agora, ou não. Um está atrapalhando o outro aqui. Esse cara está empurrando ali. Este carinha aqui interferindo ali. Parece que resolvemos. Então, por exemplo, a vantagem de o robô transportar material de laboratório é que o robô não seria contaminado por esse material. Ok? Não resolvemos o problema.
Vamos ver se agora ele consegue. Vamos ver. Ok? Aqui, então, está mostrando como o robô percorreu o ambiente. Ok? Aqui também a comparação entre o ambiente real e o ambiente levantado pelo robô. Observe que o mapeamento não é perfeito. Existem algumas imperfeições. O tracejado é o verdadeiro e o vermelho é o estimado pelo robô. Então, existem algumas imperfeições. É rodado um pós-processamento. Ok? E esse é o resultado final. Observe que continua com algumas poucas imperfeições. Por exemplo, aqui, ele acha que tem esse comprimento, aqui tem um pequeno deslocamento, mas para os objetivos que seria a navegação autônoma do robô após o levantamento do mapa, isso é bem satisfatório. E aqui mostrando um resultado de quando foi feita a navegação autônoma do robô após o levantamento do mapa. Então ele parte dessa posição e o objetivo final é aqui. Então o robô, uma vez que ele levantou o mapa, ele mesmo pode chegar até o objetivo final. Vou mostrar um vídeo disso agora. Então, aqui aparece o robô girando, ele faz um scan, então ele levanta esse lado do ambiente, ok? Então ele dispara a ponteira, agora ele fez uma rotação e vai tentar levantar essas paredes. Isso tudo o robô está fazendo de forma autônoma, ok? Ele mesmo que decide quais os movimentos ele tem que fazer. Aqui o vídeo está acelerado. Está acelerado 3 ou 5 vezes. Okay? Então, na realidade, ele não faz tão rápido assim. É que ele levantou a parede diagonal, que estava no meio do ambiente, mais esses lados da parede. O importante, um passo importante aqui dessa pesquisa, é que isso foi feito usando sensores de baixo custo. É possível fazer isto. Existem muitas pesquisas fazendo isso, principalmente no exterior, mas usando sensores de alto custo. Então, uma grande novidade aqui foi que conseguimos fazer isso usando sensores de baixo custo. Então, aqui ele faz uma rotação, okay, combina a informação dos seus sensores, levanta agora este lado da parede. Os sensores, além de baixo custo, têm alcance limitado. Nesse caso, o alcance dos sensores é de 3 metros. Então, ele tem a visão do robô é limitada. Então, agora ele faz um giro, decide explorar este lado, porque ele viu que ele conseguiu levantar esse lado, mas esse lado ainda estava inexplorado. Ele vai levantar agora essas paredes, vai decidir fazer o loop aqui no ambiente. Levanta agora este lado, isso aqui, o conhecimento acumulado, né? Okay. Ele levanta agora este lado. Okay. Está passando por P8, P10, são as posições, são chamadas poses, né? E aqui o final. Okay. Esse é o mapa que ele obtém ao final, e aqui está mostrando qual é a trajetória que ele passou. Agora aqui está repetindo. Ok, esse é o primeiro projeto que eu queria mostrar.
Vou passar agora para um segundo projeto. Esse segundo projeto é o projeto de barco autônomo. Okay? Então, o projeto de doutorado aqui era justamente montar um barco autônomo. Qual seria uma aplicação disso? Por exemplo, tivemos por alguns anos, lá no ITA, um projeto com a Receita Federal. A Receita Federal se interessou por esse tipo de projeto, porque eles têm um problema de vigilância de fronteira. Okay? Assim como a Polícia Federal também tem um problema de vigilância de fronteira. Então, eles estavam interessados de uma maneira que isso pudesse ser feito de forma autônoma. Então, seria um barco que, de forma autônoma, ficaria navegando no rio com uma câmera e transmitindo o sinal da câmera para uma base. Okay? Vejam bem, em todos esses projetos que eu estou comentando, o objetivo é dar um maior grau de inteligência para a máquina, para as máquinas que são os nossos robôs, de tal forma que o ser humano possa se dedicar a outras tarefas. Okay? Ou seja, tecnicamente diz que com isso o objetivo é tirarmos o ser humano da malha de controle e colocarmos o ser humano na malha de supervisão. Okay? O ser humano é muito bom na malha de supervisão, mas na malha de controle o ser humano tem um inconveniente, que é o ser humano rapidamente se cansa e, portanto, ele não consegue executar aquela tarefa de forma eficiente. Aqui está mostrando que, neste caso, o barco autônomo também era comandado por um software em um laptop. Okay? Então, os dados eram coletados, os sensores a bordo se comunicam com o modem, okay? Que está a antena, transmissora, receptora. Então, os sensores embarcados mandam a informação para o laptop processa essa informação, toma uma decisão e reenvia o sinal para os motores que estão embarcados no barco. Okay? Então, aqui está o esquema geral, tem uma estação de controle, o barco com o seu computador embarcado, os dois comunicando por um rádio modem. No software do Control Station, colocado uma trajetória, e o objetivo é que o barco siga de forma fiel a essa trajetória. Okay? Temos aqui também um problema de fusão de sensores. Okay? Porque podemos embarcar no barco um GPS. Vários de vocês já devem ter usado o GPS. O GPS funciona muito bem, só que ele como qualquer sensor, ele tem ruído, além de ele ter uma certa precisão. O que o GPS dá? O GPS dá posição, mas o GPS não dá a orientação do barco. E para controlar o barco, não basta eu saber a posição, não basta eu saber as coordenadas de latitude e longitude do barco, eu preciso também saber a orientação do barco. Okay? A orientação do barco, eu tenho dois sensores que me dão a orientação do barco, uma bússola digital, okay? E tem uma Inertial Measurement Unit, uma unidade de medida inercial, que mede acelerômetros, okay? E girômetros. Então, ele mede a rotação em torno do eixo do barco e mede as acelerações lineares. Okay? Essas informações são combinadas usando um filtro de Kalman.
uma técnica de estimação, que nesse caso está fazendo a fusão dos sensores. Com isso eu consigo, aqui de novo, a questão da fusão dos sensores é muito importante, porque combinando esses sensores, eu tenho mais informação, e informação de melhor qualidade do que se eu usasse cada um deles separadamente. Okay? Aqui está a foto da IMU. Okay? Aqui está mostrando como são gerados os dados da IMU. Então, no caso aqui, o barco estava parado, mas observem que os dados de medida de aceleração, mesmo com o barco parado, existia uma pequena polarização, um bias, okay? E também um nível considerável de ruído. Né? Observe que os acelerações estão medindo a aceleração. Okay? Aqui está a informação do GPS, aqui também com o barco parado, o GPS tem um certo deslocamento. Isso indica a imprecisão aqui em torno de mais ou menos 2 metros, entre 2 e 3 metros. Né? Então, tem que estar mostrando em vermelho o erro de latitude e em azul o erro de longitude. Isso com o barco parado. Se o sensor fosse perfeito, isso aqui seria uma reta, seria 2 retas em 0. Okay? O problema é que se eu coloco essa informação no software de controle do barco, acontece o que é chamado de deriva. Okay? Isso aqui indicaria para o software que o barco está se mexendo. Como é feita a fusão dos sensores, o software consegue deduzir corretamente o movimento do barco. Okay? Aqui a eletrônica, algumas fotos com a eletrônica montada no barco, o computador, sensor inicial, módulo GPS, rádio modem, módulo de potência que alimenta os motores. Aqui o modelo matemático do barco, que foi importante para a simulação do barco. Okay? Porque isso tudo é validado antes da montagem. A técnica ela é validada em simulação. Depois que fazemos a simulação, então fazemos a implementação. Aqui um problema, aqui como resolvemos o problema de levantar a tabela de controle do barco. Okay? Então, basicamente, a tabela de controle do barco era, se eu quero que o barco vá para frente, okay? Então eu ligo os 2 motores. Okay? Se eu quero que o barco, gire para um lado ou para o outro, eu ligo apenas um dos motores. Okay? Então 0 significa que o motor está desligado. Okay? 1 significa que o motor está ligado para frente. Aqui, como era a dinâmica do barco na simulação, então aqui em verde estão os pontos desejados para a trajetória, e aqui o barco saindo com orientação para cá, e aqui o barco conseguia seguir a trajetória desejada. Né? Okay. Isso na simulação, aqui mostrando como que era o software de controle. Okay. Aqui estão os dados de telemetria, okay. Do receptor GPS, dos acelerômetros. Aqui um gráfico que mostra a evolução da velocidade e aqui a evolução da posição do barco. Então isso é o que vemos no laptop, com os dados de telemetria que estão sendo enviados pelo barco. Aqui é uma comparação entre o sistema simulado e o sistema real. Aqui, observe, tem uma diferença significativa entre o simulado e o real, porque aqui no simulado está sendo simulado a dinâmica do barco, mas está sendo assumido que os sensores não têm ruído. Então, esse aqui é o sistema simulado, aqui é o sistema real. No sistema real, o barco está sujeito a ventos. Okay? Então, aqui ele sai daqui, vai para cá, retorna. Okay? Aqui ele tem que fazer a mesma coisa. Então, ele sai daqui, vai por aqui e acaba retornando para o ponto final, que é aqui. Aqui fizemos o teste, para mostrar o resultado do teste
quando temos apenas um dos sensores. Então, aqui no caso, a gente estava interessado em ver como o sistema se comportaria com a perda do GPS. Isso aqui é uma foto aérea do ITA. Okay? Em azul aqui está mostrando a trajetória percorrida. Aqui é o lago que fica atrás do prédio da eletrônica e computação do ITA. Okay? Aqui é a trajetória que estava sendo executada pelo barco. Esse mesmo sistema, então, nós colocamos num carro e circulamos dentro do ITA. E aqui está o que acontece se não fosse realizada a fusão, e se eu usasse só a IMU, okay? a unidade de medidas inerciais, e eu perdesse o GPS. Então, aqui está o ponto de partida, aqui corre tudo bem. Aqui foi simulado a perda do GPS. Com a simulação da perda do GPS, então eu tenho as medidas só do Inertial Navigation System. Ele deriva, né, porque como eu tenho informação só dos acelerômetros, os acelerômetros têm um erro, o erro tanto de polarização como de ruído, o sistema começa a estimar de forma errada. Aqui religamos o GPS e aqui desligamos o GPS. Então isso mostra como, usando só as medidas dos acelerômetros, rapidamente temos uma deriva. Okay? Isso pode ser minimizado aumentando o custo da sua central, da sua IMU, né, do Inertial Measurement System. Quando você compra IMUs de melhor qualidade, o preço aumenta rapidamente, muito rapidamente, fica muito caro, mas essa deriva ela acaba acontecendo, mas ela demora um tempo maior para serem observados o acúmulo dos erros. Então, aqui, usando GPS e NS, nós conseguimos fazer uma solução para este problema em 2D, com sensores de baixo custo. Vamos agora para o vídeo disso. Pode apagar a luz, por favor? Pode apagar a luz, por favor? Isso, então isso está mostrando o barco lá no Lago do Ita. Ele tem primeiro ele está dando um giro para acertar a sua orientação. Okay? Isso tudo está sendo de forma autônoma. A única coisa que foi dado para o software eram os pontos desejados de latitude e longitude para o barco, onde queremos que o barco passe. Okay? Então o barco se localiza, então neste caso aqui está resolvendo o problema de localização, usando a fusão GPS, IMU e bússola. O barco se localiza e decide quais são os comandos que devem ser enviados para os seus motores para executar aquela trajetória. Então é que ele veio para um ponto aqui, agora ele deve vir para um outro ponto aqui. Quer dizer, isso foi um experimento de pequena escala, mas se aumentarmos a escala, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Principalmente na parte sensorial. Se aumentar o tamanho do barco, o que muda é o sistema de propulsão. Mas o sistema de decisão, a camada de inteligência, é exatamente a mesma. Só a camada de propulsão do barco é que muda quando aumenta o tamanho do barco. Okay? Então ele decidiu, agora vai fazer uma trajetória. Okay? O medo que tínhamos, né, era, quando montamos isso a primeira vez, era o que aconteceria, o que iríamos fazer se desse algum defeito no barco. Alguém teria que ir lá nadando para recuperar o barco. Felizmente,
Fizemos vários testes e todos eles funcionaram quando colocamos na água, né? Então, fizemos alguns testes em terra e depois, quando fomos para a água, ele já estava bem testado, de tal forma que nunca precisamos nem nadar, nem colocar um outro barco a remo para ir lá recuperar o nosso barco autônomo. Aí ele faz isso aí por um bom tempo, ok? Pode ligar a luz, por favor? Luz, por favor. Vamos para o terceiro projeto. O terceiro projeto, só mencionando os nomes, o primeiro projeto é do Luciano Buonocor, o segundo projeto do Douglas Soares, que é do Barco Autônomo, o terceiro projeto é do Sérgio Ronaldo dos Santos. E o objetivo aqui é construção autônoma de estruturas 3D usando quadrirotores. Então, o problema aqui tem uma estrutura formada, uma estrutura 3D, formada por canos, por exemplo, ok? E eu quero usar um ou mais quadrirotores para montar essa estrutura, ok? Então, imaginem, você tem que montar uma certa estrutura muito grande, usando helicópteros. Então, existe um grande problema, é que como esses helicópteros são coordenados entre si. Okay? Então, aqui atacamos esse problema, ao invés de usarmos helicópteros, usamos quadrirotores. Só que queríamos achar uma solução, o objetivo era achar uma solução onde algum software seria capaz de planejar e comandar esses quadrirotores para que o software decidisse como seria a sequência de montagem. Okay? Então, a parte experimental disso foi feita pelo Sérgio no Canadá, no Royal Military College of Canada. Então, aqui está mostrando alguns detalhes. Como é o quadrirotor, esse é um quadrirotor da Feedback, de uma empresa inglesa chamada Feedback. Ele tem uma proteção aqui, porque quadrirotores, essas hélices giram numa velocidade muito alta e podem machucar alguém. Se essas hélices entrarem em contato com o braço ou perna de alguém. Então, nesse sistema da Feedback, ele tem uma bolha, uma espécie de bolha para proteção, né? Que mostra os detalhes, alguns detalhes da bateria, detalhes da hélice, detalhes do sonar, que mede a distância em relação ao solo, aqui o computador embarcado. Aqui mostra a estrutura de controle. Existe aqui, neste caso, um sistema de câmeras que resolve o problema de localização. Okay? Então, num dos vídeos vai aparecer as câmeras que resolvem o problema de localização. Só que as câmeras resolvem o problema de localização, posição. Okay? Ou seja, acham qual é a posição do quadrirotor no espaço 3D, mas não determinam a orientação. Então, a orientação, de novo, é usado uma IMU, que vai determinar qual é a orientação do quadrirotor. O quadrirotor
um robô aéreo. Então, temos uma etapa que é a etapa de planejamento, task planning. Temos os controladores de baixo nível. Ok? A parte de task planning manda quais são as sequências de manobras, ou seja, quais são a localização e orientação do quadrirotor, okay, desejados, e o sistema de câmeras e mais a IMU mandam a localização real. Isso é comparado pelos controladores que geram sinais de correção para o quadrirotor. Okay. Aqui um diagrama que ilustra como é resolvido o problema de atitude, que é o problema de orientação. Okay? Neste caso, um grande problema de controle é sempre a sintonia dos controladores. Okay? Nesse caso, resolvemos esse problema de sintonia dos quadrirotores. Só um minutinho. Agora um outro problema. Nesse caso, resolvemos a questão da sintonia dos controladores usando um método de aprendizado por reforço, chamado Learning Automata, cujo conceito é relativamente simples. A matemática é um pouco complicada, mas o conceito de learning, de aprendizado por reforço, de qualquer algoritmo, existem variantes de aprendizado por reforço. No caso, nós usamos uma variante chamada Learning Automata, pela facilidade de implementação, está documentado lá nos nossos artigos. Okay? Mas a ideia de qualquer método de aprendizado por reforço é, se foi feita uma boa ação, é aumentada a probabilidade dessa ação ser executada novamente. Se foi feita uma má ação, ou uma sequência de ações resultou num resultado ruim, a probabilidade dessa sequência de ações ser executada novamente é diminuída. Então, no fundo, é um processo de busca. Okay? A busca orientada por resultado. Usando esse método de aprendizado por reforço, os controladores são sintonizados, e isso é um problema relativamente complicado, porque o quadrirotor é um sistema não linear. Existem várias não linearidades aí. Okay? Aqui é um setup, que eu já vou mostrar o vídeo, para validação dos controladores de baixo nível. Okay? Aqui, como resolvemos o problema de construção da estrutura, a formulação do problema foi que temos as colunas, as vigas e as colunas alinhadas numa certa posição. O quadrirotor tem que decidir, então, qual é o movimento. Qual é a coluna, qual é a viga que ele vai pegar para montar aqui no ambiente de construção, no construction site. E resolvemos isso também usando Learning Automata. É um problema interessante, porque existe uma certa sequência de montagem. Eu não posso montar essa estrutura de qualquer maneira. Por exemplo, se eu estou montando um cubo, eu não posso colocar a parte superior do cubo, montar a parte superior do cubo antes de montar a parte de baixo, porque simplesmente não vai ter apoio. Então, o algoritmo automaticamente decide isso. Okay? Aqui está mostrando algumas estruturas que foram testadas. Aqui o setup experimental, as vigas e as colunas. Aqui mostrando uma viga, aqui o encaixe, como essa viga encaixa aqui. Aqui está mostrando um pouco mais de detalhes o eletroímã, e aqui o eletroímã montado no quadrirotor, porque o eletroímã, quando desce na viga, captura a viga. E depois transporta a viga para um outro local, e aí o eletroímã solta a viga. Okay? Então, vamos aos vídeos.
Aqui está mostrando uma simulação do quadrirotor, usando um software disponível na internet chamado X-Plane. Esse software permite que você simule uma plataforma aérea qualquer, um avião, um helicóptero, um quadrirotor. Você entra com os parâmetros da sua plataforma aérea, com a lei de controle, okay, e ele faz a simulação. No caso aqui, foi feita uma interligação entre o X-Plane e o MATLAB, onde os controladores de baixo nível são executados no MATLAB. E esse software é interessante porque ele simula toda a parte aerodinâmica. Então, por exemplo, algo que é interessante, algo que é importante no caso do quadrirotor, que é o efeito do solo. Eu vou mostrar um vídeo onde mostra bem esse efeito do solo. E aqui está mostrando como esse quadrirotor ia se comportar com os controladores ajustados pelo método de aprendizado por reforço. Em cor de rosa está sendo mostrado aqui a posição do centro de massa do quadrirotor. E aqui no caso a trajetória desejada era um retângulo. E observamos que ele segue muito de perto esse retângulo com alguma oscilação em Z, na posição vertical. Okay? O que mostra como o método de aprendizado por reforço, o learning autômata no caso, conseguiu ajustar corretamente os controladores. Isso era a simulação. Vamos ao sistema real. Aqui está sendo mostrado a estrutura, o quadrirotor, aqui o sistema de câmeras. Okay? São câmeras que emitem luz infravermelha e recebem de volta a luz. E essa medição de luz é enviada para um computador que processa toda essa informação em tempo real e devolve qual é a posição do quadrirotor.